mal ele não foi criado por Deus, tá? Então, o mal não foi criado por Deus, não. O mal ele foi criado, então, por quem? Pelo Lúcifer, que a gente chama, né? Que é o anjo de luz que foi decaído do céu. Lúcifer, ele propaga o mal, né? Assim que a gente pode falar. Mas em si não é o mal. Porque o mal estar nele, por quê? Porque qual é a concepção então de mal, né? A concepção de mal que nós temos não é o que... Por exemplo, tem muita gente que diz, o mal é porque a sociedade impõe, que é mal, que é bom, que é certo ou errado. Não. A nossa natureza, dentro de nós sabemos o que é bom e o que é mal. Na nossa natureza humana já tem isso. Nós temos isso dentro da nossa natureza. Por exemplo, Santo Agostinho, ele sempre fala, né, que para você conhecer a procedência do mal, deve-se perguntar quem foi responsável por sua criação, né? Porque Deus é responsável pela criação de tudo que existe no mundo. Apesar disso, não poderia ser Ele, que sumamente bom, responsável pela criação do mal. Se considerarmos a hipótese do mal ter se originado do demônio, né, de Lúcifer, a dúvida permanece. De onde veio o demônio então? De onde veio Lúcifer? Lúcifer é a criação de Deus. Então, não é, ele é anjo de luz, né? Foi criado por Deus. Ele caiu. Então, o mal não pode ser criação de Deus, pelo mesmo motivo, né? Porque Deus é essencialmente bom. Então, o que é o mal? O mal, na visão de Santo Agostinho, e na nossa visão, é o afastamento de Deus. Quando você se afasta de Deus, você está chegando mais para o mal. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer, ele era um anjo de luz bom, né, por essência, mas em algum momento ele quis ser igual a Deus. Ele começou a se afastar de Deus. E nesse afastamento de Deus, quando Lúcifer começa a se afastar de Deus, ele começa a ser mal. E o homem, né, que nós vemos que acontece com o homem é o seguinte: toda criança é boa. Toda criança nasce boa criança. Mas com o tempo, a pessoa vai ficando mal, né? Vai fazendo mal. Por que disso? Porque ela vai se afastando do bem. Quando você começa a se afastar do bem, você começa a criar o mal. Nós criamos o mal. O mal, na verdade, ele não existe, né? Ele não existe, no plano geral, ele não existe. Ele é apenas o afastamento do bem. É que nem uma coisa que a gente fala, que a gente vai ver, o mal é uma privação, uma falta, uma ausência, né, de Deus, né? Uma coisa que a gente vai ver é o seguinte, um exemplo para a gente formar: o frio. O frio não existe. Não existe, mas eu sinto frio. A gente sente frio, mas não existe. O frio, na verdade, é a ausência do calor. A ausência do calor causa o frio. Então, mas o frio existe? Não. O frio, né, é a ausência do calor. Então, quando você tem a ausência do calor, você tem automaticamente o frio. Isso na física, né? Na física a gente vai estudar isso. Por isso que estava conversando com um amigo, sistema do ar, né? Ele primeiro suga por um lado o ar quente no local. Então ele tem que ter a ausência do calor. Ele tira o calor, aí sim o local começa a refrigerar. Mas para ele refrigerar, ele precisa retirar o calor que está lá dentro. Então, frio é a ausência do calor. Você pode
procurar aí com qualquer pessoa que mexe com ar-condicionado, né, câmara frigorífica, que ele vai falar isso. Ele tem que retirar o calor, ele tem que jogar o calor fora por algum lugar, né? Sai aquele tubo quente, né? A gente vai ver isso no ar-condicionado, que sai o calor, porque ele está puxando o calor, jogando para fora, para poder refrigerar o ar. Então, o que é o frio? O frio é a ausência de calor. E o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Quando você tira o bem, né, o que é bom, você automaticamente está criando o mal. Então, o mal, ele é criado por causa da ausência do bem. Se o bem está ali, o mal não vai estar. Então, uma coisa que a gente deve trazer para a nossa vida, tem muita gente vivendo aí terrores, porque, não, o mal me persegue, o mal me persegue. Não, o mal não te persegue, irmão, porque o mal é a ausência do bem. Começa a fazer o bem, independente de a quem, que o mal não vai conseguir chegar. O mal não chega a você. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. É uma palavra que a gente tem para você. Quando você começa a fazer o bem. Então, o mal, né, é a ausência do bem. O mal é uma utopia. O mal não existe por natureza. Porque ele não foi criado, né? Ele é apenas a ausência do bem. A ausência do bem. Quando não tem o bem não está naquele local, o bem é retirado. Quando o bem é retirado, aí cria-se o mal, né? Quando o bem é retirado, cria-se o mal. Então, como que a gente deve fazer para evitar o mal? Deixe o bem cada vez crescer mais. Que o bem continue ali. Quando a coisa boa continua, o mal nunca vai chegar, tá bom? Então, isso é uma orientação que me perguntaram sobre o mal, sobre a criação do mal. Então, o mal, filosoficamente, não existe, né? Alguns filósofos vão falar que a gente vai entender aí que o mal não existe. Ele é apenas a ausência do bem, tá bom? Boa tarde a todos. Quem puder aí, gente, pessoal que assiste aí, vê a live, dá um joinha, dá um coração, mandar uma estrela, alguma coisa aí, tá? Mas participe também, para que a gente possa continuar falando sobre outros temas que a gente tem para falar. Eu falei disso daí porque uma pessoa me questionou, poxa, ela começou a ficar muito agitada, né? Por causa da situação, ela vendo muito mal acontecendo, ela ficou, poxa, mas por que o mal existe? Aí eu tive que explicar, né, essa situação para ela, que o mal, na verdade, é uma utopia. O mal não existe. Na verdade, o que existe é a ausência do bem. É a ausência do bem. Então, o mal é a ausência do bem. Se nós estamos ali naquele momento, o bem está ali, as pessoas boas estão ali fazendo coisas boas, o mal ali não existe. O mal só vai existir quando eu eu retirar o bem. Eu retirei o bem, automaticamente o mal entrou. Então, o que é o mal? O mal é a ausência do bem, né? E o mal não foi criado, não é criado por Deus, o mal não foi criado por nada. O mal, na verdade, ele apenas é uma circunstância da vida. Uma circunstância. E o homem é mau por natureza? Não acredito nisso, tá? Me perguntaram aí se o homem é mau. Não. Toda criança que nasce bonita. Gente, por mais que não seja, né? É uma gracinha, toda criança. Mas você vai ver que depois que não cresce, aquela pessoa às vezes fica má. O que aconteceu? As circunstâncias da vida foram tirando o bem dela. O bem foi sendo tirado pela sociedade, pela comunidade, pela vivência, pelas coisas que vieram acontecendo. O bem foi sendo tirado de dentro dela. Porque toda criança nasce boa.
Criança não nasce racista, não nasce nada. Criança não nasce pensando em nada disso. A criança nasce e não há diferença na visão da criança. A criança vê todo mundo igual. Assim somos nós. Nós nascemos sem o mal, puros, né? Crescemos puros. Mas o que acontece? Com o tempo, né, devido à vivência, aos problemas, a sociedade em si, né, a família às vezes em si, ela vai nos tirando o bem. E quando o bem é tirado, o mal é criado. Então o mal, mais uma vez, é a ausência do bem, né? Como foi falado aqui do ar-condicionado, o frio não existe, né? O frio para a física não existe. O frio é a ausência, né, do calor. Para o frio existir, você tem que retirar o calor. Então eu retiro o calor daquele local, automaticamente aquele local vai resfriando. Então é assim que funciona o sistema de ar-condicionado, de refrigeração, ele jogando para fora o calor para manter aquele lugar frio. Então, assim é também o mal. Então, que fique guardado, né, que nossos amigos que questionavam com relação a isso, da onde vem o mal não é criação, o mal não existe, na verdade, o mal ele é criado nós criamos o mal, né? Nós criamos o mal, né? Nós criamos porque nós deixamos o bem de lado, né? Nós deixamos o bem de lado. Quando nós deixamos o bem de lado, o mal automaticamente ele vai chegando, ele vai tomando seu espaço, e assim acontece em toda a sociedade. Se nós formos bem bons, né, no meio da sociedade, no meio da comunidade, no meio da nossa família, onde quer que seja, se nós formos bons e o grupo for bom, as pessoas que estão ali dentro daquele grupo serão bons também, tá? Então, o mal é a ausência do bem, tá? Que isso fique bem claro pra gente. Eu agradeço a todos aí, eu sei que está subindo o número de espectadores, mas eu não quero muito passar, eu quero depois voltar, mais tarde um pouco, daqui a pouco, eu vou estar voltando para falar mais um pouquinho sobre isso. E quem quiser dar um alôzinho, dar um joinha, tá bom? Participar aí. Obrigado a todos vocês, tá? Fique com Deus.